Vamos lá então. Largada, e o Verstappen tracionou bem, mas o Piastri tracionou melhor e tivemos uma bola dividida nesta primeira curva que propicia esse tipo de coisa, né? E eu vou dizer um negócio, eu acho que já passou da hora, que isso já aconteceu em 2021, lembra? Quando o Hamilton e o Verstappen brigaram por posição ali diversas vezes. Já passou da hora de, na saída desta curva 1, colocar aquelas tartarugas que destroem o assoalho, como tem nas variantes em Imola, que isso vai fazer o cara pensar duas vezes antes de, como o Verstappen, na minha opinião, fez, abdicar de fazer a curva. O Verstappen abdicou de fazer a curva, preferiu não contornar, temos foto aqui, preferiu não contornar, e ainda acusou o Piastri de ele nunca quis fazer a curva, né? E aí eu coloquei ali 3 takes de 3 lances em que o Verstappen fez a mesma coisa quando era ele por dentro. Na Cidade do México, no ano passado, em Austin, no ano passado, e no Red Bull Ring, no ano passado também. Como que isso funciona? Existe mais ou menos um entendimento entre a FIA e os pilotos do briefing e tal, que quem chega antes na tangência é dono da curva. Pois bem, aí o Verstappen começou a jogar com isso desde que entrou na Fórmula 1, especialmente ali em 2021, brigando contra o Hamilton. Fala assim, bom, se este é o ponto, quando eu estiver lado a lado, se eu sempre for o último a frear, mesmo que à custa de não fazer a curva, eu esparramo, o outro tá lá de fora, ele tá errado. Ainda mais porque quem tá de fora, se tentar bater com quem tá de dentro, tende muito mais a levar pior. Dito isso, é simples um jogo, vira uma corrida de dragster, uma corrida de arrancadão. Abraço pro Jefferson Kern aqui na arrancada, para ver quem chega na curva. Chegando na curva, só tenho que me certificar de que eu freio um piscar de olhos depois do outro, porque eu vou chegar antes. E uma vez que eu tô com a tangência minha, aí depois a gente vê o que faz, né? O Verstappen vem fazendo isso, é só você lembrar do Grande Prêmio de São Paulo, de 2021, que ele fez isso com o Hamilton diversas vezes. Eles foram lá para a curva do lago lá fora, em diversas oportunidades, até que o Hamilton conseguiu consumar a ultrapassagem. Então, desta vez, eu vou até voltar aqui, deu para ver pela onboard, e dá para ver também aqui, ó, que o Piastri, eu devia ter pego até também um slide da de dentro, o Piastri estava no mínimo, e aqui no frame aberto nem isso, estava na frente, no mínimo igual, e no mínimo igual a preferência de quem está dentro, né? Isso é o que entende a direção de prova, inclusive foi o que disse a direção de prova ao aplicar a punição de 5 segundos, que também não é uma grande punição. Por que isso acontece? Porque aí em inglês, leaving the track, saindo da pista, and gaining an advantage, em ganhando uma vantagem, ou seja, não fez a curva e capitalizou em cima disso, tem que devolver a posição. Aí veio o safety car, não devolveu a posição, 5 segundos de punição para pagar no pit stop. E isso a gente está debatendo aqui porque mudou a história da corrida. Piastri sabia que tinha que resolver na primeira curva. Verstappen também. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Uma vez punido, aí passou a ter a vantagem, sabe, o famoso gol fora de casa da Libertadores, passou a ter a vantagem o Piastri, porque com o Verstappen tendo 5 segundos para pagar nos boxes, o undercut já estava assegurado. E foi o que aconteceu. Mas, antes disso, nós tivemos um acidente. E aí a corrida foi neutralizada, com Gasly e Tsunoda batendo. Tsunoda chegou a tentar voltar, não conseguiu. E neste momento, Ocon, Durham e Gabriel Bortoleto fizeram pit stops. Eles estavam de médios, como a maioria, calçaram pneus duros para estar em posição D. Né? Estar em posição D o quê? Se você está numa estratégia de muitos pit stops, numa corrida que tem risco de safety car, você reza para não ter safety car, porque você precisa fazer a estratégia funcionar. E se você vai parar várias vezes, tem que dar todas as voltas ali dentro daquela cadência de voltas que você precisa fazer para funcionar. Para o pit stop, que custa um tanto de tempo, se pagar nas voltas que você vai fazendo mais rápido. Eles entraram no time do safety car. Durham, Bortoleto e... Quem eu falei? Aqui. Durham, Ocon, Bortoleto. Isso aí. Porque de pneus duros, você fala, bom, agora tecnicamente, pelo regulamento, eu posso ir até o final sem parar. Já parei. Os outros vão ter que parar. E se vem um safety car e junta todo mundo e iguala o jogo, eu volto para a corrida. Bela aposta. É que não veio o safety car, mas eles apostaram nisso. Você vira, vamos dizer assim, sócio. Bom, Verstappen relargou, tinha 5 segundos a mais para pagar, e o Piastri, então, passou a controlar ali a diferença, não deixar o Verstappen fugir demais,
para poder, no pit stop, então, tomar a ponta e, assumindo a ponta, então, ditar o ritmo da corrida, que foi exatamente o que aconteceu. Lá atrás do Norris, por causa da classificação desastrosa de ontem, da 10ª posição, teve que remar. No safety car já era 8º, aí depois veio passando a galera. Teve uma briga por posição que foi bonita, mas foi, na minha opinião, desnecessária e desinteligente por perder tempo ultrapassando o Hamilton. Vamos lembrar que em 2021 a gente viu isso, né? Chegando, se você tem uma zona de DRS antes da última curva, você tem um grampo, tem a reta de chegada, e aí tem outra zona de DRS. Se você ultrapassa antes da última curva e consuma a ultrapassagem no ponto de detecção, quem tem o DRS é o carro de trás. Foi por isso que naquela vez o Jonathan Whitten instruiu o Hamilton, instruiu o Verstappen, foi o Jonathan Whitten, instruiu o Verstappen a devolver a posição de maneira estratégica. Ou seja, devolve a posição para o Hamilton por causa do incidente lá do brake test, mas devolve não era o brake test, não. Devolve a posição, foi uma esparramada, igualzinho aconteceu com o Piastri, lá na primeira curva. Devolve a posição, mas devolve estrategicamente significa devolve antes do ponto de detecção DRS, porque você está atrás, aí você tem DRS para passar ele. O Norris não refletiu sobre isso. 2 vezes passou o Hamilton antes, 2 vezes o Hamilton devolveu a ultrapassagem na reta, perdeu tempo com isso, né? Talvez não tivesse ficado ali cozinhando dessa forma, talvez tivesse até chegado em condições de brigar pela 3ª posição lá no final com o Leclerc, porque essas voltas que ele ficou ali, ele perdeu um tempo razoável em que o Leclerc estava tocando seu ritmo de corrida. Por isso que nessas horas, às vezes, você vê, por que querendo alguém, né, X, não defendeu a posição? Por causa disso. Porque ficar brigando por posição, às vezes não faz sentido. É melhor deixar passar e já continuar fazendo seu próprio ritmo do que ficar aí nessa briga que às vezes não leva a nada.